Em um resort isolado, um homem poderoso entrou por engano em um quarto que não era o seu. Do outro lado da porta, o passado o esperava em silêncio e com olhos idênticos aos seus. O erro de um sistema expôs feridas profundas, memórias esquecidas e uma verdade impossível de ignorar. Mas o que parecia apenas um reencontro virou uma reviravolta que mudaria 4 vidas para sempre. Antes de ouvir esse relato surpreendente, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que aquecem e abalam o coração. O vento noturno carregava o aroma salgado do mar, enquanto Rafael Monteiro caminhava pelas passarelas de madeira do resort. Suas passadas eram lentas, quase arrastadas, reflexo do cansaço acumulado após uma negociação que se estendeu por horas. A gravata italiana estava afrouxada, os cabelos ligeiramente desalinhados pela brisa tropical que balançava as palmeiras ao redor. O cartão de acesso dourado pesava em seus dedos enquanto ele o observava sob a luz suave dos postes. Suíte 247. O número estava gravado em sua mente desde o check-in, mas algo na cor do cartão parecia diferente. Talvez fosse apenas o cansaço jogando truques em sua percepção. Rafael era um homem acostumado aos detalhes. Aos 42 anos, havia construído um império empresarial baseado na precisão e no controle de cada variável. Mas naquela noite, tudo o que queria era o silêncio de seu quarto, um banho quente e o esquecimento temporário das cifras que dançavam em sua mente. A suíte ficava no 3º andar, em uma ala mais reservada do resort. O corredor estava em penumbra, iluminado apenas por pequenas luminárias embutidas no piso. O som de suas pegadas no mármore ecoava suavemente, criando uma trilha sonora melancólica para seus pensamentos. Ao inserir o cartão na fechadura eletrônica, Rafael notou uma hesitação no sistema. A luz vermelha piscou 2 vezes antes de se tornar verde. Problemas técnicos, murmurou para si mesmo, empurrando a porta com o ombro. O que encontrou do outro lado não era a elegância fria e impessoal que esperava de sua suíte. Uma luz, âmbar e suave, emanava de abajures estrategicamente posicionados, criando um ambiente acolhedor que contrastava drasticamente com a decoração minimalista que havia visto durante o check-in. O aroma de baunilha pairava no ar, misturado com algo que ele não conseguia identificar imediatamente, talvez lavanda ou jasmim. Seus olhos se ajustaram lentamente à penumbra dourada, e foi então que viu. Sobre a cama king size, 2 pequenos corpos dormiam profundamente, aninhados em lençóis brancos como pequenos anjos. Um deles, não mais que 6 anos, agarrava um ursinho de pelúcia contra o peito. O outro, aparentemente da mesma idade, tinha um braço protetor sobre o irmão. Rafael permaneceu imóvel na entrada, tentando processar a cena. Seus olhos se moveram lentamente pela suíte, notando detalhes que confirmavam que aquele definitivamente não era seu quarto. Brinquedos espalhados pelo chão, livros infantis sobre a mesa de centro, roupas pequenas cuidadosamente dobradas sobre uma poltrona. Foi então que ela apareceu. Da área do banheiro, emergiu uma figura feminina enrolada, em um roupão de algodão branco. Seus cabelos castanhos caíam em ondas naturais sobre os ombros, ainda úmidos do banho. Ela caminhava em direção à cama, com a graça silenciosa de uma mãe acostumada a não despertar filhos adormecidos. O reconhecimento foi instantâneo e devastador. Marina. O nome ecoou em sua mente como um grito silencioso, carregando consigo uma avalanche de memórias que ele havia enterrado profundamente ao longo dos anos. O rosto dela, mais maduro agora, marcado pela experiência e responsabilidade, ainda mantinha a mesma beleza que o havia hipnotizado uma década atrás. Ela o viu no mesmo instante. Seus olhos se encontraram através da penumbra dourada, e o tempo pareceu congelar. A expressão dela passou rapidamente da surpresa ao choque, depois ao que ele reconheceu como uma mistura de raiva e proteção maternal. Marina engoliu seco, seus dedos se contraindo instintivamente no tecido do roupão. Com movimentos cuidadosos, mais determinados, ela se aproximou da cama e puxou os lençóis sobre os 2 meninos,
cobrindo-os completamente como se quisesse protegê-los não apenas do frio, mas da própria presença dele. Sai. A palavra saiu de seus lábios como um sussurro carregado de anos de silêncio, de mágoa não dita, de noites em que ela provavelmente se perguntou onde ele estava. Não era um pedido, era uma ordem firme, definitiva. Rafael não conseguiu responder imediatamente. Suas palavras pareciam ter ficado presas em algum lugar entre o coração e a garganta. Seus olhos se moveram involuntariamente para os rostos infantis parcialmente visíveis acima dos lençóis brancos. E então ele viu. Os traços delicados, a linha do nariz, a curva das sobrancelhas, mas foram os olhos, mesmo fechados no sono, que o atingiram como um soco no estômago. Aqueles olhos verdes inconfundíveis que ele via todos os dias no espelho, duplicados, multiplicados por 2. A dúvida que havia começado como uma suspeita vaga se transformou em certeza absoluta, com a força de uma revelação. Aqueles meninos, aqueles 2 pequenos seres que dormiam tão pacificamente na cama, carregavam seus traços no rosto, seu sangue nas veias. Meu Deus, ele murmurou, tão baixo que mal conseguiu ouvir a própria voz. Marina notou a direção de seu olhar e rapidamente se posicionou entre ele e as crianças, como uma leoa protegendo seus filhotes. Eu disse para sair, repetiu, desta vez com mais firmeza, embora ainda mantivesse o tom baixo para não despertar os meninos. Rafael deu um passo em direção à cama, movido por um impulso que não conseguia controlar. Queria ver melhor, confirmar o que seus olhos e coração já sabiam. Mas Marina estendeu a mão, bloqueando seu caminho. Não, ela disse, balançando a cabeça lentamente. Você não tem o direito. A frase o atingiu como uma lâmina afiada, mas ele sabia que ela estava certa. Não tinha direito algum. Não depois de tudo. Não depois de ter desaparecido de sua vida sem explicações, deixando apenas promessas quebradas e um futuro que eles haviam planejado juntos reduzido a cinzas. Ele recuou lentamente, suas mãos tremendo quase imperceptivelmente. Marina, eu não sabia. Eu não... Claro que não sabia, ela respondeu, amargura tingindo cada palavra. Você nunca quis saber. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael olhou uma última vez para os meninos adormecidos, gravando na memória cada detalhe que conseguia distinguir na penumbra. O cabelo escuro de um deles, idêntico ao seu na infância. O jeito como o outro se agarrava ao ursinho, exatamente como ele fazia aos 6 anos. Quantos anos eles têm? A pergunta saiu antes que ele pudesse impedi-la. Marina fechou os olhos por um momento, como se a simples pergunta lhe causasse dor física. 6, respondeu finalmente. Fazem 7 em dezembro. A matemática era simples demais. 6 anos atrás, eles ainda estavam juntos, ainda planejavam um futuro, ainda acreditavam que o amor era suficiente para superar qualquer obstáculo. Até que tudo desmoronou. Eles são... Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. São meus. Marina o interrompeu, sua voz firme, como aço. Só meus. Você abriu mão desse direito há muito tempo. Rafael assentiu lentamente, sabendo que ela estava certa, mas sentindo como se algo dentro dele estivesse se despedaçando. Ele havia perdido muito mais do que imaginava quando tomou aquela decisão fatídica 6 anos atrás. Eu vou sair, ele disse finalmente, sua voz soando estranha aos próprios ouvidos. Mas, Marina, nós precisamos conversar. Não, ela respondeu imediatamente. Não precisamos de nada. Você teve sua chance de conversar. Teve 6 anos para me procurar, para explicar, para estar presente. A palavra presente pesou no ar entre eles como uma acusação. Rafael sabia que não havia defesa possível. Ele havia escolhido a ambição sobre o amor, o sucesso sobre a família, a carreira sobre ela, e agora descobria que sua escolha havia custado muito mais do que jamais imaginara. Ele se dirigiu à porta lentamente, cada passo parecendo levá-lo mais longe, não apenas do quarto, mas de uma parte de si mesmo que ele nem sabia que existia. Na soleira parou e se virou uma última vez. Marina permanecia de pé ao lado da cama,
uma silhueta protetora na luz dourada. Um dos meninos se mexeu ligeiramente no sono, murmurando algo inaudível. Ela imediatamente se inclinou, acariciando suavemente os cabelos da criança, até que ela se acalmasse. A cena, tão natural, tão cheia de amor maternal, fez o coração de Rafael se contrair dolorosamente. Aquilo poderia ter sido dele também. Deveria ter sido, Marina, ele disse suavemente. Ela levantou os olhos e por um breve momento ele viu além da raiva e do ressentimento. Viu a mulher que havia amado, a mulher que havia carregado e criado seus filhos sozinha, a mulher que havia sido forte quando ele havia sido covarde. Eu sinto muito, ele disse, e as palavras carregavam o peso de 6 anos de arrependimento. Ela não respondeu, apenas o observou sair e fechou a porta suavemente atrás dele. Rafael permaneceu no corredor por vários minutos, apoiado contra a parede, tentando processar tudo o que havia acontecido. Sua mente racional tentava encontrar explicações lógicas, mas seu coração já sabia a verdade. Ele era pai de 2 meninos que não o conheciam, que dormiam tranquilos a poucos metros de distância, protegidos por uma mulher que ele havia machucado profundamente. O cartão dourado ainda estava em sua mão. Finalmente ele o observou com atenção e percebeu o erro. 274, não 247. Um simples engano do sistema, uma falha técnica insignificante que havia mudado completamente o curso de sua vida. Enquanto caminhava em direção ao elevador para encontrar sua verdadeira suíte, Rafael sabia que nada mais seria igual. O homem que entrara naquele corredor há 20 minutos não existia mais. Em seu lugar, caminhava um pai que descobrira tarde demais o que realmente importava na vida. E na suíte 247, Marina permanecia acordada, observando seus filhos dormirem, sabendo que o passado havia finalmente os alcançado, e que as consequências daquele encontro inesperado estavam apenas começando. O amanhecer chegou ao resort com uma suavidade enganosa, tingindo o céu de tons rosados que contrastavam com a tempestade que se formava nos corações de seus hóspedes. Rafael não havia conseguido dormir sequer 1 hora. Permanecera na varanda de sua verdadeira suíte, observando o mar e revivendo cada segundo daquele encontro devastador. As primeiras luzes do dia revelaram um homem transformado. Seus olhos, normalmente firmes e determinados, carregavam agora uma vulnerabilidade que ele não sentia há décadas. A descoberta da paternidade havia desmoronado todas as certezas que construíra sobre si mesmo. Do outro lado do resort, Marina também não conseguira descansar. Sentada em uma poltrona ao lado da cama onde os gêmeos ainda dormiam, ela alternava entre observar os filhos e fitar a porta por onde Rafael havia saído. Parte dela esperava que ele voltasse. Outra parte torcia para que ele desaparecesse novamente, como fizera anos atrás. Pedro e Paulo, seus pequenos tesouros, permaneciam alheios à revolução que sua simples existência havia provocado. Dormiam com a tranquilidade própria da infância, inconscientes de que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Foi Pedro quem acordou primeiro, como sempre. Aos 6 anos, ele era o mais aventureiro dos dois, aquele que acordava pronto para explorar o mundo. Seus olhos verdes, tão parecidos com os de Rafael que Marina sentia o coração apertar, se abriram lentamente. "Bom dia, mamãe", ele disse, espreguiçando-se como um gatinho. "Você não dormiu na cama?" Marina forçou um sorriso, aproximando-se, para acariciar os cabelos rebeldes do filho. "Dormi sim, amor. Só acordei um pouco mais cedo." Paulo despertou logo em seguida, mais sonolento que o irmão. Era o mais observador dos dois, aquele que notava detalhes que passavam despercebidos pelos outros. Seus olhos, igualmente verdes, percorreram o quarto com curiosidade. "Mamãe, por que você está com essa cara triste?" perguntou, demonstrando aquela percepção aguçada que sempre surpreendia Marina. "Não estou triste, meu amor." Ela mentiu, suavemente. "Que tal tomarmos café da manhã? Ouvi dizer que tem panquecas hoje." A menção às panquecas foi suficiente para animar os 2 meninos, que saltaram da cama com a energia típica das crianças.
Enquanto eles se preparavam para o café da manhã, Marina se refugiou no banheiro, permitindo-se alguns minutos de vulnerabilidade diante do espelho. O reflexo que a encarava era o de uma mulher forte, que havia criado 2 filhos sozinha, construído uma carreira sólida como arquiteta e superado desafios que pareciam intransponíveis. Mas também era o reflexo de uma mulher que carregava feridas antigas, cicatrizes emocionais que o tempo havia amenizado, mas não curado completamente. Enquanto isso, do outro lado do resort, Rafael tomava uma decisão que mudaria tudo. Não. Conseguia mais ficar parado, fingindo que nada havia acontecido. Precisava vê-los novamente, mesmo que à distância. Precisava confirmar o que seus olhos e coração já sabiam. O restaurante principal do resort era um ambiente amplo e arejado, com vista para o mar. Mesas espalhadas estrategicamente permitiam privacidade enquanto mantinham a sensação de integração com a natureza exuberante ao redor. Rafael escolheu uma mesa discreta, de onde podia observar a entrada sem ser facilmente notado. Não teve que esperar muito. Marina apareceu cerca de 20 minutos depois, caminhando de mãos dadas com os 2 meninos. Ela usava um vestido simples de verão, azul marinho que realçava sua beleza natural. Os cabelos estavam presos em um coque descontraído e ela usava óculos escuros que escondiam seus olhos, mas não a tensão visível em seus ombros. Os meninos, por outro lado, irradiavam a alegria típica das férias. Pedro usava uma camiseta do Homem-Aranha e shorts vermelhos, enquanto Paulo optara por uma camisa listrada e bermuda jeans. Ambos carregavam pequenas mochilas com brinquedos e livros. Rafael sentiu o ar faltar em seus pulmões quando os viu de perto pela primeira vez com luz natural. A semelhança era ainda mais impressionante do que imaginara. Não eram apenas os olhos verdes, era o formato do rosto, a linha da mandíbula, o jeito como Pedro inclinava a cabeça quando estava curioso, exatamente como ele fazia. Eles se sentaram, a algumas mesas de distância, e Rafael pode ouvir fragmentos de sua conversa. A voz de Marina, carinhosa e paciente, explicando o cardápio. As risadas cristalinas dos meninos quando um garçom equilibrou pratos de forma acrobática. O pedido de Pedro por panquecas enormes e a correção educada de Paulo, que preferia panquecas do tamanho normal, por favor. Foi então que aconteceu. Lúcia Santos, uma socialite conhecida nos círculos empresariais e frequentadora assídua dos resorts mais exclusivos do país, estava saindo do restaurante quando notou Rafael sentado sozinho. Conhecida por sua língua afiada e amor por fofocas, ela não resistiu à oportunidade de uma conversa. Rafael Monteiro, exclamou aproximando-se de sua mesa sem cerimônia. Que surpresa encontrá-lo aqui. Negócios ou prazer? Rafael, absorto na observação da família que acabara de descobrir, demorou alguns segundos para perceber a presença de Lúcia. Lúcia cumprimentou educadamente, forçando um sorriso. Prazer. Definitivamente. Que maravilha. Você merece umas férias mesmo, trabalha demais. Lúcia puxou uma cadeira sem ser convidada, claramente disposta a prolongar a conversa. Está sozinho? Pensei que trouxesse alguma acompanhante. Prefiro a tranquilidade, Rafael respondeu, esperando que a resposta desencorajasse mais perguntas. Mas foi nesse momento que Pedro, tentando chamar a atenção de um garçom, levantou-se em sua cadeira e acenou energicamente. O movimento chamou a atenção de Lúcia, que olhou na direção da criança. O que ela viu a deixou boquiaberta. Meu Deus do céu! Murmurou, seus olhos se movendo rapidamente entre Rafael e os meninos. Rafael, aquele menino é... É o quê? Rafael perguntou, tentando manter a voz casual, embora seu coração estivesse disparado. Ele é igualzinho a você. Lúcia exclamou, sua voz alta demais para o ambiente. Olhe só, os mesmos olhos, o mesmo rosto, é como se fosse você em miniatura. Várias cabeças se viraram na direção deles, incluindo a de Marina, que removeu os óculos escuros e olhou diretamente para a mesa de Rafael. Seus olhos se encontraram através do restaurante, e ele viu neles uma mistura de pânico e fúria. Lúcia, você está exagerando,
Rafael tentou minimizar, mas sua voz soou tensa demais para ser convincente. Exagerando? Rafael, eu tenho olhos, e aquela mulher? Lúcia seguiu o olhar de Rafael e notou Marina. Ela é bonita. Vocês se conhecem? O silêncio de Rafael foi resposta suficiente para aguçar ainda mais a curiosidade da mulher. Marina, percebendo que a situação estava saindo de controle, chamou rapidamente os filhos. Meninos, vamos comer na suíte hoje, disse, tentando soar casual, mas Rafael notou o tremor em sua voz. Mas, mamãe, as panquecas ainda não chegaram. Pedro protestou. Vamos pedir no quarto, amor, será mais divertido. Lúcia observou toda a cena com os olhos de uma detetive. Marina reunindo rapidamente os pertences, os meninos protestando, o nervosismo evidente na pressa. Rei Rafael sentado ali, claramente conectado de alguma forma àquela situação. Rafael, Lúcia disse lentamente, sua voz carregada de insinuação. Você tem filhos? A pergunta ecoou no ar como um tiro. Rafael sentiu todas as palavras fugirem de sua mente. Não podia mentir, não depois do que havia descoberto. Mas também não podia confirmar algo que ainda estava tentando processar. Lúcia, eu prefiro não discutir vida pessoal, disse finalmente. Mas a negativa evasiva só confirmou as suspeitas da mulher. Meu Deus, eles são seus filhos. Você tem uma família secreta. A exclamação foi alta o suficiente para ser ouvida por várias pessoas no restaurante. Marina, que estava passando pela mesa deles com os meninos, ouviu claramente as palavras. Seus passos vacilaram por um momento, e Rafael viu o rubor de constrangimento subir por seu pescoço. Pedro, sempre curioso, olhou para Rafael e depois para a mãe. Mamãe, por que aquela senhora está falando da gente? Não está falando. Da gente, amor, Marina respondeu rapidamente, mas sua voz soou forçada. Vamos, temos que ir. Mas o dano já estava feito. Lúcia havia plantado a semente da especulação e em um ambiente como aquele resort, onde a elite brasileira se concentrava, fofocas viajavam mais rápido que o vento. Enquanto Marina e os meninos deixavam o restaurante, Rafael pôde ver outros, hóspedes sussurrando entre si, olhando alternadamente para ele e para a família que acabara de sair. Alguns discretamente tiravam fotos com seus celulares. Lúcia, Rafael disse, sua voz carregada de uma autoridade que fez a mulher parar de falar imediatamente. Eu apreciaria muito se você mantivesse suas especulações para si mesma. Mas ele sabia que já era tarde demais. Lúcia Santos era conhecida por ser incapaz de guardar segredos, especialmente quando envolviam figuras públicas como ele. Antes do almoço, metade do resort saberia da descoberta dela. Rafael terminou seu café rapidamente e deixou o restaurante, ignorando os olhares curiosos que o seguiam. Precisava falar com Marina, explicar que não havia planejado nada daquilo, que a última coisa que queria era expor ela e os meninos à especulação pública. Mas quando chegou ao corredor da suíte dela, encontrou apenas silêncio. Bateu suavemente na porta, depois com mais insistência. Nenhuma resposta. Do outro lado da porta, Marina estava sentada no chão do banheiro, segurando o telefone com mãos trêmulas. Havia 3 chamadas perdidas de sua irmã, 2 de sua melhor, amiga, e uma mensagem de texto de um número desconhecido com uma foto dela e dos meninos saindo do restaurante. A foto havia sido tirada de longe, mas era clara o suficiente para mostrar seu nervosismo e a semelhança impressionante entre os meninos e o homem que permanecera sentado no restaurante. A legenda dizia: família secreta de empresário famoso revelada em resort de luxo. Pedro e Paulo brincavam no quarto, alheios ao caos que estava se formando ao redor deles. Para eles, aquele ainda era apenas mais um dia de férias. Não sabiam que suas fotos já estavam circulando em grupos de WhatsApp, que especulações sobre sua paternidade estavam sendo debatidas em redes sociais, que sua vida privada estava prestes a se tornar entretenimento público. Marine fechou os olhos e apoiou a cabeça na parede fria do banheiro. Havia passado 6 anos protegendo seus filhos de exatamente aquilo, da exposição, da especulação, da dor de ter um pai que os havia abandonado antes mesmo de nascerem. E agora
Em uma única manhã, tudo havia desmoronado. Do lado de fora, da porta, Rafael permanecia imóvel, sabendo que ela estava ali, sabendo que precisavam conversar, mas respeitando o silêncio que ela havia escolhido. Ele havia causado aquilo. Sua simples presença havia destruído a paz que ela havia construído tão cuidadosamente. Enquanto o sol subia no céu tropical, as ondas continuavam a quebrar na praia, indiferentes ao drama humano que se desenrolava no resort. Mas para Rafael, Marina e seus filhos, aquele era apenas o começo de uma tempestade que testaria todos os limites do amor, perdão e redenção. O segredo havia saído da caixa e não havia mais como colocá-lo de volta. A tarde no resort transcorria com uma tranquilidade superficial que contrastava dramaticamente com a tensão que pairava no ar. Rafael havia passado as últimas 3 horas caminhando pela praia, tentando organizar os pensamentos e decidir qual seria seu próximo passo. O celular em seu bolso vibrava incessantemente. Ligações de assessores, jornalistas e até mesmo de seu advogado pessoal, que havia sido alertado sobre as especulações que começavam a circular nas redes sociais. A notícia havia se espalhado como fogo em palha seca. Rafael Monteiro e Bárcino, família secreta, já estavam entre os assuntos mais comentados do Twitter, e blogs de fofoca haviam começado a especular sobre a identidade da misteriosa mulher e das crianças que pareciam carregar os traços do empresário. Marina, por sua vez, havia trancado a porta da suíte e desligado o telefone do quarto após a 10ª ligação de números desconhecidos. Sentada no sofá, observava Pedro e Paulo montarem um quebra-cabeça no chão, suas mentes infantis completamente alheias à tempestade que se formava ao redor deles. "Mamãe, você está bem?" perguntou Paulo, levantando os olhos verdes do quebra-cabeças. Ele sempre fora o mais perceptivo dos dois, capaz de detectar mudanças sutis no humor da mãe. "Estou sim, meu amor", Marina respondeu, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. "Só estou um pouco cansada." Pedro, que havia herdado não apenas os olhos de Rafael, mas também sua determinação obstinada, não se contentou com a resposta. "Você está estranha desde ontem à noite. Aconteceu alguma coisa?" A pergunta, inocente, atingiu Marina como um soco no estômago. Como explicar para 2 crianças de 6 anos que o pai que nunca conheceram havia aparecido repentinamente em suas vidas? Como contar que sua existência pacífica estava sendo ameaçada por forças além de seu controle? "Às vezes os adultos ficam preocupados com coisas chatas", ela respondeu diplomaticamente. "Nada que vocês precisem se preocupar." Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, Marina sabia que era uma mentira. Os meninos teriam que se preocupar, porque suas vidas estavam prestes a mudar drasticamente, quisessem ou não. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Marina sentiu o coração acelerar, esperando ouvir a voz de Rafael do outro lado. Mas foi uma voz feminina que ecoou pelo corredor. "Marina? Sou eu, Carla, da recepção. Preciso falar com você." Marina conhecia Carla desde sua chegada ao resort, 3 dias atrás. Era uma funcionária experiente, sempre sorridente e prestativa. Mas havia algo diferente em sua voz agora. Uma urgência que não estava presente antes. Após verificar se os meninos estavam entretidos com o quebra-cabeça, Marina abriu a porta apenas uma fresta. "Oi, Carla, algum problema?" Carla olhou nervosamente para os lados antes de responder. "Marina, eu preciso te avisar de uma coisa. Tem jornalistas chegando no resort. Eles estão perguntando por você e pelos meninos." O sangue de Marina gelou nas veias. "Jornalistas?" "Sim. Aparentemente, alguém vazou a história sobre você. E o Sr. Monteiro. Eles querem uma declaração, foto. Você sabe como é." Marina apoiou-se no batente da porta, sentindo as pernas ficarem fracas. "Quanto tempo eu tenho?" "Não muito. A segurança está tentando mantê-los na entrada principal, mas você sabe que eles sempre dão um jeito de entrar. Eu sugiro que você saia pela entrada dos funcionários, se quiser evitar o confronto." "Obrigada, Carla."
Eu vou pensar no que fazer. Após fechar a porta, Marina encostou-se nela e fechou os olhos. 6 anos de paz, 6 anos construindo uma vida estável para seus filhos, e tudo estava desmoronando em questão de horas. Mamãe? A voz de Pedro a trouxe de volta à realidade. Por que você está chorando? Marina levou a mão ao rosto e percebeu que lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. Não estou chorando, amor. É alergia. Mas Pedro não se deixou enganar. Com a seriedade de uma criança que amadureceu cedo demais, ele se levantou e caminhou até ela, envolvendo-a em um abraço apertado. Tudo vai ficar bem, mamãe. Você sempre diz que tudo fica bem no final. A inocência e o amor incondicional do filho quase fizeram Marina desabar completamente. Ela o abraçou de volta, respirando o cheiro familiar de shampoo infantil e protetor solar. Enquanto isso, do outro lado do resort, Rafael enfrentava sua própria tempestade. Havia se trancado em sua suíte após ser abordado por 3 jornalistas diferentes durante sua caminhada pela praia. Seu celular tocava incessantemente e os e-mails se acumulavam em sua caixa de entrada. Sua assessora de imprensa, Daniela Carvalho, havia conseguido chegar ao resort em tempo recorde e agora estava sentada em frente a ele com uma expressão grave. Rafael, a situação está saindo de controle, ela disse, consultando seu tablet. Temos que dar uma resposta oficial, ou isso vai virar uma bola de neve ainda maior. Que tipo de resposta? Rafael perguntou, massageando as têmporas onde uma dor de cabeça pulsante estava se formando. Bem, primeiro precisamos estabelecer os fatos. Aquelas crianças são mesmo seus filhos? A pergunta, feita de forma tão direta e profissional, pareceu estranha aos ouvidos de Rafael. Como reduzir a descoberta mais impactante de sua vida, um simples fato a ser confirmado ou negado? Eu acredito que sim, ele respondeu após uma longa pausa. Você acredita ou tem certeza? Porque preciso saber para formular a estratégia de comunicação. Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando o mar que se estendia até o horizonte. Daniela, eu olhei para aqueles meninos e vi a mim mesmo. Não preciso de teste de DNA para saber que eles são meus filhos. Tá bom, vamos trabalhar com essa premissa. Agora, qual é a sua relação atual com a mãe deles? Não temos relação alguma. Eu nem sabia que eles existiam até ontem à noite. Daniela fez algumas anotações em seu tablet. Isso complica as coisas. A imprensa vai querer saber por que você não estava presente na vida deles. Por que ela não te contou sobre a gravidez? Porque eu fui um idiota, Rafael interrompeu, voltando-se para encará-la. Porque eu escolhi minha carreira em vez do amor. Porque quando ela mais precisou de mim, eu simplesmente desapareci. A honestidade brutal da resposta deixou Daniela momentaneamente sem palavras. Em 15 anos, trabalhando com relações públicas, ela havia lidado com todos os tipos de escândalos, mas raramente via um cliente assumir a culpa de forma tão direta. Rafael, eu entendo que você se sinta culpado, mas não podemos construir uma estratégia de comunicação baseada em autorrecriminação. Precisamos de uma narrativa que proteja tanto você quanto sua família. Minha família, Rafael repetiu lentamente, experimentando as palavras. Você tem razão. Eles são minha família, mesmo que eu não tenha estado presente. Exato. Então vamos focar nisso. Você descobriu recentemente que é pai e quer estar presente na vida das crianças daqui para frente. É uma história de redenção, de um homem que quer corrigir os erros do passado. Mas mesmo enquanto Daniela falava, Rafael sabia que a realidade era muito mais complicada do que qualquer estratégia de comunicação poderia resolver. Marina havia deixado claro que não queria sua presença na vida dos meninos. Ela havia construído uma família sem ele, e agora ele era um intruso ameaçando a estabilidade que ela havia criado. Uma batida urgente na porta interrompeu seus pensamentos. Daniela abriu e encontrou um funcionário do resort claramente agitado. Senhor Monteiro, desculpe incomodar, mas tem uma situação lá embaixo. Alguns jornalistas conseguiram entrar e estão tentando abordar a senhora e as crianças na piscina. O sangue de Rafael gelou. O quê?
A segurança está tentando controlar a situação, mas as crianças ficaram assustadas com as câmeras e... Rafael não esperou para ouvir o resto. Saiu correndo da suíte, ignorando os chamados de Daniela atrás dele. Desceu as escadas 2 degraus por vez, seu coração batendo descompassado, não de esforço físico, mas de pânico puro. Chegou à área da piscina e encontrou uma cena que o encheu de fúria. Marina estava de pé próxima às espreguiçadeiras, tentando proteger Pedro e Paulo que se escondiam atrás dela. 3 jornalistas com câmeras os cercavam, fazendo perguntas em voz alta. Senhora, qual é sua relação com Rafael Monteiro? As crianças são filhos dele? Por que vocês mantiveram a relação em segredo? Marina tentava manter a compostura, mas Rafael podia ver o medo em seus olhos. Pedro estava chorando, silenciosamente, agarrado à perna da mãe, enquanto Paulo tentava esconder o rosto com as mãos pequenas. A visão de seus filhos, aterrorizados por fotógrafos invasivos, despertou em Rafael uma fúria protetora que ele nem sabia que possuía. Parem. Ele gritou avançando em direção ao grupo. Afastem-se deles agora! Os jornalistas se viraram surpresos, mas rapidamente redirecionaram suas câmeras para ele. Senhor Monteiro, pode confirmar se essas são suas crianças? Eu disse para se afastarem. Rafael repetiu, colocando-se entre os repórteres e sua família. Vocês estão assustando crianças. Só queremos uma declaração, senhor. Não vão ter declaração nenhuma enquanto estiverem aterrorizando meus filhos. Rafael disse, e as palavras saíram antes que ele pudesse pensá-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina o encarou com olhos arregalados, não acreditando que ele havia confirmado publicamente a paternidade. Os jornalistas perceberam que haviam acabado de conseguir a manchete do dia. Então o senhor confirma que são seus filhos? Um dos repórteres insistiu, aproveitando o momento. Rafael olhou para Marina, vendo nela uma mistura de choque e traição. Depois olhou para Pedro e Paulo, que o observavam com curiosidade e medo. Confirmo, ele disse finalmente, sua voz clara e firme. E agora eu gostaria que vocês respeitassem a privacidade da minha família e se retirassem. A confissão pública havia sido feita. Não havia mais volta. E enquanto a segurança do resort finalmente conseguia escortar os jornalistas para fora da área da piscina, Rafael sabia que acabara de mudar para sempre, não apenas sua própria vida, mas a vida de 3 pessoas que ele amava mais do que imaginara ser possível. O gato havia saído do saco, e agora eles teriam que lidar com as consequências. O silêncio após a retirada dos jornalistas foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Marina permanecia imóvel, seus olhos fixos em Rafael, com uma intensidade que ele nunca havia visto antes. Pedro e Paulo continuavam agarrados às suas pernas, mas agora também olhavam para o homem que acabara de se declarar publicamente como pai deles. Mamãe, sussurrou Pedro, sua voz ainda trêmula pelo susto. Aquele homem disse que é nosso. Papai? A pergunta inocente cortou o ar como uma lâmina. Marina fechou os olhos por um momento, respirando fundo antes de se ajoelhar na altura dos filhos. Meninos, vamos para o quarto. Agora, ela disse, sua voz controlada, mas tensa. Mas mamãe, Paulo começou, sua curiosidade natural lutando contra a obediência. Agora, Paulo, Marina repetiu, e havia algo em seu tom que fez ambos os meninos obedecerem imediatamente. Rafael deu um passo à frente. Marina, precisamos conversar. Ela se levantou lentamente, e quando finalmente o encarou, ele viu lágrimas de raiva brilhando em seus olhos. Conversar? Você acabou de declarar publicamente que é pai dele sem nem mesmo me consultar. Que parte disso sugere uma conversa? Eu. Não podia ficar parado vendo eles serem assediados por repórteres. Rafael se defendeu. Mas mesmo ele sabia que sua justificativa soava fraca. Eles não estavam sendo assediados por repórteres por acaso, Rafael. Marina rebateu, sua voz carregada de anos de mágoa represada. Eles estavam sendo assediados porque você apareceu na nossa vida e causou essa confusão toda. Pedro e Paulo observavam a discussão com olhos arregalados, tentando entender a tensão entre os adultos.
Nunca haviam visto a mãe tão alterada, nem presenciado uma discussão daquela intensidade. Marina percebeu o olhar dos filhos e rapidamente se recompôs. Meninos, vão na frente para o quarto, eu já vou. Você vem logo, mamãe? Perguntou Pedro, relutante em deixá-la sozinha. Sim, amor, só vou conversar rapidamente com o senhor aqui. As crianças se afastaram lentamente, olhando para trás várias vezes. Marina esperou até eles estarem fora do alcance da audição, antes de se voltar novamente para Rafael. Como você ousa? Ela disse, sua voz baixa, mas carregada de fúria. Como você ousa aparecer depois de 6 anos e decidir unilateralmente que é parte das nossas vidas? Marina, eu sei que cometi erros. Erros? Ela o interrompeu, dando um passo à frente. Rafael, você não cometeu erros. Você fez escolhas. Escolhas deliberadas e conscientes. Quando eu te disse que estava grávida, você escolheu a empresa. Quando eu implorei para você ficar, você escolheu uma fusão em Londres. Quando eu precisei de você para dividir o medo, a responsabilidade, o amor, você escolheu não estar aqui. Cada palavra era como um golpe certeiro, e Rafael sentiu o peso de suas decisões passadas caindo sobre ele como uma avalanche. Você tem razão, eu fui um covarde, um egoísta. Mas, Marina, quando eu soube da existência deles... Quando você soube, ela repetiu, sua voz subindo uma oitava. Rafael, você sempre soube. Eu te contei sobre a gravidez. Você que escolheu não querer saber de mais nada. A acusação o atingiu como um raio. Marina, você nunca me disse que eram gêmeos. Você nunca me contou que eles haviam nascido. Porque você deixou bem claro que não queria fazer parte disso. As lágrimas que ela havia contido finalmente começaram a escorrer. Você lembra da última coisa que me disse antes de embarcar para Londres? Marina, você é jovem. Vai encontrar alguém melhor para ser pai dos seus filhos. Dos seus filhos, Rafael. Como se eles não fossem seus também. A memória daquela noite voltou com força total e Rafael sentiu o estômago se revirar. Ele se lembrava perfeitamente daquelas palavras cruéis, ditas no calor da discussão, quando ela havia tentado uma última vez convencê-lo a ficar. Eu não quis dizer aquilo, ele murmurou. Mas disse, e eu acreditei. Passei a gravidez inteira acreditando que você realmente não os queria. Passei 9 meses me preparando para ser mãe solteira, porque o homem que eu amava havia deixado claro que não queria responsabilidades. Rafael sentiu as pernas ficarem fracas. Sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da piscina, enterrando o rosto nas mãos. Meu Deus, Marina, o que eu fiz? Você fez uma escolha, ela respondeu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. E eu fiz a minha. Escolhi proteger meus filhos de um pai que não os queria. Escolhi criar uma vida estável onde eles não se sentissem rejeitados ou abandonados. E eles se sentem? Eles perguntam sobre o pai? Marina hesitou antes de responder. Perguntavam. Quando eram menores, principalmente Pedro. Ele sempre foi mais persistente. Eu contava que o papai deles havia viajado para muito longe e que talvez um dia voltasse. E Paulo? Paulo parou de perguntar quando completou 4 anos. Ele é mais observador, mais sensível. Acho que percebeu que o assunto me deixava triste. Silêncio que se seguiu foi carregado de peso e arrependimento. Rafael levantou os olhos e viu Marina observando a piscina onde, momentos antes, seus filhos brincavam tranquilamente, alheios às complicações do mundo adulto. Marina, ele disse suavemente, eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que não mereço uma segunda chance. Mas agora que eu sei que eles existem, não consigo simplesmente fingir que não são meus filhos. E o que exatamente você quer, Rafael? Quer brincar de papai por algumas semanas até se cansar da novidade? Quer aparecer esporadicamente na vida deles quando sua agenda permitir? Não, ele respondeu imediatamente. Eu quero estar presente, de verdade. Quero conhecê-los. Quero que eles me conheçam. Quero compensar esses 6 anos que perdi. Marina deu uma risada amarga. Compensar? Rafael, você não compensa 6 anos de ausência com algumas visitas no fim de semana. Você não compensa as noites em que Pedro teve febre e eu passei acordada sozinha. Não compensa as vezes que Paulo perguntou por que todos os amiguinhos
Tinha um papai e ele não. Cada palavra era uma punhalada no coração de Rafael. Então me deixe tentar, me deixe estar presente daqui para frente. E se você mudar de ideia? Se decidir que a responsabilidade é pesada demais? Se aparecer uma oportunidade de negócios irrecusável do outro lado do mundo? Isso não vai acontecer. Como você pode ter certeza? Rafael, você é exatamente a mesma pessoa que era há 6 anos. Rico, poderoso, acostumado a conseguir tudo o que quer. E agora você quer a família perfeita para completar sua imagem pública? A acusação foi dura, mas Rafael sabia que ela tinha motivos para desconfiar. Não é sobre imagem pública, Marina. É sobre o fato de que, pela primeira vez na minha vida, eu entendi o que realmente importa. E o que é isso? Eles, vocês. Esta família que eu fui idiota demais para valorizar quando tive a chance. Marina olhou para ele por um longo momento, estudando seu rosto como se procurasse sinais de sinceridade ou manipulação. Rafael, você não faz ideia do que é ser pai. Não é só alegria e momentos fofos. É responsabilidade constante. É colocar as necessidades deles antes das suas. É estar presente nos momentos difíceis, não só nos divertidos. Então me ensina, ele disse, surpreendendo a si mesmo com a vulnerabilidade da resposta. Me ensina a ser o pai que eles merecem. Marina ficou em silêncio por tanto tempo que Rafael começou a pensar que ela não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave, mas ainda cautelosa. Rafael, mesmo que eu quisesse dar essa chance, e não estou dizendo que quero, você acabou de declarar publicamente que é pai deles. Nossa vida privada virou circo. Como você acha que vamos lidar com isso? A realidade da situação caiu sobre eles como um balde de água fria. Rafael havia agido por impulso, movido pelo instinto protetor, mas não havia pensado nas consequências a longo prazo de sua confissão pública. Nós vamos descobrir um jeito, ele disse. Mas até mesmo ele sabia que soava mais como esperança do que certeza. Marina balançou a cabeça lentamente. Não, Rafael, nós não vamos descobrir nada. Você criou essa confusão, você que se vire para resolvê-la. Eu vou embora. Marina, espera. Não, Rafael. Eu passei 6 anos construindo uma vida tranquila para meus filhos. Não vou deixar você destruir isso em alguns dias. Ela se virou para sair, mas Rafael a alcançou, tocando suavemente seu braço. Por favor, não foge de mim de novo. Marina se virou, e ele viu que as lágrimas haviam voltado aos seus olhos. Eu não fugi de você, Rafael. Você que saiu da minha vida. E agora está me pedindo para arriscar o bem-estar dos meus filhos, baseada na promessa de um homem que já me abandonou uma vez. Marina, não. Ela o interrompeu, afastando-se de seu toque. Você quer provar que mudou? Então prove. Mas longe de nós. Resolve essa confusão que você criou. Lida com a imprensa, com as especulações, com todo o circo que nossa vida virou. E quando tudo isso passar, se você ainda quiser ser pai, talvez, possamos conversar. Com essas palavras, Marina se afastou em direção ao prédio do hotel, deixando Rafael sozinho na área da piscina, cercado pelos destroços de uma confissão que havia mudado tudo, mas resolvido nada. Enquanto ela caminhava pelos corredores em direção à suíte, Marina sabia que havia mais uma bomba prestes a explodir. Dentro do quarto, Pedro e Paulo a esperavam com uma pergunta que ela não sabia como responder. Mamãe, aquele homem realmente é nosso papai? E pela primeira vez em 6 anos, Marina não tinha uma resposta pronta para seus filhos. Marina parou diante da porta da suíte, a mão tremendo levemente sobre a maçaneta. Do outro lado, ela podia ouvir as vozes baixas de Pedro e Paulo, provavelmente tentando processar tudo o que havia acontecido. Respirou fundo 3 vezes, como sempre fazia quando precisava se acalmar, e abriu a porta. Os meninos estavam sentados na cama, lado a lado, com uma proximidade que só gêmeos conseguem ter. Pedro, sempre o mais direto, foi quem falou primeiro. Mamãe, você estava chorando? Marina tocou instintivamente o rosto, verificando se havia vestígios de lágrimas. Não, amor, é só calor.
Paulo, com sua percepção aguçada, a estudou cuidadosamente. Mamãe, aquele homem falou que é nosso papai. É verdade? A pergunta que ela temia havia chegado. Marina se sentou na poltrona em frente à cama, na mesma posição em que havia passado a noite anterior sem dormir. É complicado, meus amores, ela começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas é sim ou não, insistiu Pedro, com a lógica implacável das crianças. Ele é ou não, é? Marina olhou para os dois filhos. Seus olhos verdes tão parecidos com os de Rafael, suas expressões sérias demais para crianças de 6 anos. Eles mereciam honestidade, dentro dos limites que uma criança pode compreender. Sim, ela disse. Finalmente, ele é o papai de vocês. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som do ar-condicionado e do mar ao longe. Pedro e Paulo trocaram um olhar significativo, uma dessas conversas silenciosas que gêmeos têm. Por que ele nunca veio nos visitar? Perguntou Paulo, sua voz pequena e vulnerável. Marina sentiu o coração se despedaçar. Essa era a pergunta que ela mais temia, porque a resposta honesta machucaria muito mais do que qualquer mentira piedosa. Porque às vezes os adultos cometem erros grandes, ela disse, lutando para manter a voz estável. E às vezes esses erros fazem com que as pessoas se afastem umas das outras. Mas nós não fizemos nada errado, disse Pedro com uma lógica devastadora. Não, meu amor, vocês não fizeram nada errado, nunca. Isso foi um problema entre o papai e a mamãe, não tem nada a ver com vocês. Paulo se aproximou dela, subindo em seu colo como fazia quando era menor. Mamãe, você está triste porque ele apareceu? A pergunta era tão direta e honesta que Marina não conseguiu formular uma resposta diplomática. Um pouco, ela admitiu. Mamãe está confusa sobre muitas coisas. Mas você sempre disse que um dia ele podia voltar, Pedro lembrou, juntando-se ao irmão no colo da mãe, mesmo que os dois juntos já estivessem grandes demais para aquilo. Disse sim, Marina confirmou, abraçando os dois contra o peito. Mas eu não esperava que fosse assim. Como você esperava que fosse? Perguntou Paulo. Marina pensou na pergunta. Durante todos esses anos, nas raras vezes em que permitiu-se imaginar um reencontro com Rafael, ela havia fantasiado cenários, onde ele aparecia arrependido, maduro, pronto para assumir responsabilidades. Mas nunca havia imaginado o caos, a exposição pública, a sensação de ter sua vida particular invadida. Eu esperava que fosse mais tranquilo, ela respondeu. Ele vai morar com a gente agora? Perguntou Pedro, sempre prático. Não, amor. Ele tem a vida dele, e nós temos a nossa. Mas ele pode nos visitar? Marina hesitou. Essa era exatamente a decisão que ela estava evitando tomar. Não sei ainda, Pedro. Preciso pensar sobre muitas coisas. Posso fazer uma pergunta? Disse Paulo, sua voz ainda mais baixa que o normal. Claro, meu amor. Por que ele foi embora quando nós nascemos? A pergunta cortou Marina como uma lâmina. Como explicar para uma criança que o pai havia escolhido ambição ao invés de amor? Como explicar que nem toda a história tem um final feliz? Ele não foi embora quando vocês nasceram. Ela corrigiu suavemente. Ele foi embora antes, quando vocês ainda estavam na barriga da mamãe. Por quê? Porque ele ficou com medo. Às vezes os adultos ficam com medo de responsabilidades grandes, como cuidar de bebês. Pedro franziu a testa. Mas bebês são fáceis de cuidar. Eles só comem, dormem e fazem cocô. Apesar da tensão do momento, Marina não conseguiu conter um sorriso. Não é bem assim, amor. Bebês dão muito trabalho e precisam de muito amor e dedicação. E ele? Não tinha amor para dar? Perguntou Paulo com uma tristeza que partiu o coração de Marina. Eu acho que ele não sabia que tinha, ela respondeu, surpreendendo-se com a própria resposta. Talvez Rafael realmente não soubesse na época do que era capaz em termos de amor e dedicação. E agora ele sabe? Insistiu Pedro. Não sei, meu amor. É isso que a mamãe precisa descobrir. Os meninos ficaram quietos por alguns minutos, processando as informações. Marina podia quase ouvir seus cérebros trabalhando, tentando encaixar as peças desse quebra-cabeça emocional complexo.
Mamãe, disse Paulo finalmente, posso falar com ele? A pergunta pegou Marina completamente de surpresa. Falar com ele? Quero fazer perguntas para ele. Que tipo de perguntas? Paulo pensou por um momento. Quero perguntar por que ele foi embora, e se ele gosta de nós, e se ele sabe jogar futebol. Pedro animou-se com a ideia do irmão. Eu também quero perguntar coisas. Quero saber se ele tem videogame e se ele pode me ensinar a dirigir. Marina sentiu o pânico subir pela garganta. A curiosidade natural das crianças estava levando-as exatamente para onde ela não queria que fossem. Meninos, vocês precisam entender que a situação é complicada. Não é tão simples quanto vocês pensam. Por que não? Perguntou Pedro. Ele é nosso papai, a gente quer conhecer ele. Qual é o problema? A lógica infantil era implacável e, de certa forma, irrefutável. Marina se viu em uma situação impossível: negar aos filhos o direito de conhecer o pai, ou expô-los a uma pessoa que já havia machucado profundamente sua família. O problema é que o papai de vocês é uma pessoa muito importante, com uma vida muito complicada. E agora que todo mundo sabe que vocês existem, nossa vida também ficou complicada. Como se para ilustrar seu ponto, o telefone do quarto tocou novamente. Marina olhou para o identificador de chamadas e viu um número desconhecido. Provavelmente, mais um jornalista. Viu só? Ela disse, apontando para o telefone. Desde ontem à noite, pessoas estranhas não param de ligar querendo saber sobre nós. Mas por quê? Perguntou Paulo, genuinamente confuso. Porque o papai de vocês é famoso. Ele tem uma empresa muito grande e aparece na televisão às vezes. As pessoas ficam curiosas sobre a vida dele. Legal, exclamou Pedro. Nosso papai é famoso. A reação entusiasmada do filho fez Marina perceber que os meninos não compreendiam as implicações negativas da fama. Para eles, ter um pai famoso soava excitante, não invasivo. Pedro, não é legal quando pessoas estranhas tiram fotos de vocês sem permissão ou fazem perguntas sobre nossa família, ela explicou pacientemente. Mas isso vai parar, né, mamãe? Perguntou Paulo. Eventualmente, sim, Marina respondeu, embora não tivesse certeza disso. Outro silêncio contemplativo se seguiu. Marina podia ver que os meninos estavam tentando encaixar todas essas informações novas em sua visão de mundo, que até ontem era simples e segura. Mamãe, disse Pedro subitamente, você não gosta mais dele? A pergunta a pegou completamente, desprevenida. Por que você está perguntando isso? Por que vocês estavam brigando? E você parecia muito brava com ele. Marina suspirou. As crianças eram muito mais observadoras do que ela gostaria. Não é que eu não gosto dele, Pedro, é que é difícil para a mamãe ver ele depois de tanto tempo. Traz muitas lembranças tristes. Mas também traz lembranças boas? Perguntou, Paulo sempre tentando encontrar o lado positivo das situações. Marina pensou na pergunta. Havia lembranças. Boas, claro que havia. Antes de tudo desmoronar, ela e Rafael haviam tido momentos lindos juntos. Haviam planejado um futuro, sonhado com filhos, construído uma história de amor que parecia sólida. Sim, ela admitiu. Também tem lembranças boas. Então por que vocês não podem ser amigos de novo? Perguntou Pedro com a simplicidade devastadora das crianças. Porque às vezes, quando alguém nos machuca muito, fica difícil confiar nessa pessoa de novo, Marina explicou. Mas você sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance. Paulo lembrou. Touché. Marina havia criado os filhos com valores de perdão e compaixão, e agora eles estavam usando suas próprias lições contra ela. Vocês têm razão, ela disse finalmente. Todo mundo merece uma segunda chance. Mas às vezes a gente precisa de tempo para estar pronto para dar essa chance. Quanto tempo? Perguntou Pedro. Não sei, amor. Cada pessoa precisa de um tempo diferente. Uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Marina tensionou-se imediatamente, mas foi aliviada ao ouvir a voz de Carla da recepção. Marina, sou eu de novo. Tenho uma informação importante. Marina abriu a porta, mantendo os meninos atrás de si. Oi, Carla. O que aconteceu? Agora?
O Sr. Monteiro pediu para te entregar isto, Carla disse, estendendo um envelope branco. Ele disse que é importante e que você vai entender quando ler. Marina pegou o envelope com mãos hesitantes. Ele disse mais alguma coisa? Disse que vai estar esperando na praia particular do resort, aquela no final da trilha. Conhece? Marina assentiu. Era uma praia pequena e isolada, acessível apenas por uma caminhada de 15 minutos pela mata. Ela e os meninos haviam descoberto o local no primeiro dia e voltado várias vezes por causa da privacidade. Obrigada, Carla. Após fechar a porta, Marina ficou olhando para o envelope por um longo momento. Pedro e Paulo se aproximaram, curiosos. O que é, mamãe? Perguntou Paulo. Uma carta do papai de vocês. Você vai ler? Perguntou Pedro. Marina olhou para os filhos, viu a curiosidade e esperança em seus olhos verdes e soube que havia chegado o momento de tomar uma decisão. Não podia mais adiar o inevitável. Sim, ela disse finalmente. Vou ler. E enquanto abria o envelope com dedos trêmulos, Marina sabia que o que quer que estivesse escrito ali poderia mudar tudo mais uma vez. Marina desdobrou a carta com cuidado, como se o papel pudesse se desfazer entre seus dedos. A caligrafia de Rafael era exatamente como ela se lembrava. Firme, decidida, mas com uma elegância que sempre a havia impressionado. Pedro e Paulo se posicionaram um de cada lado dela, tentando ler por cima de seu ombro. Marina, começava a carta, e mesmo vendo apenas seu nome escrito por ele, ela sentiu um aperto no peito. Sei que não tenho o direito de pedir sua atenção depois de tudo o que aconteceu, mas preciso que você saiba algumas coisas, não como desculpa pelo que fiz, mas como explicação para o que pretendo fazer daqui para frente. Quando você me contou sobre a gravidez, há 6 anos, eu entrei em pânico. Não um pânico comum, mas um terror profundo e irracional de não ser capaz de ser o pai que uma criança mereceria. Meu próprio pai foi ausente. Frio, mais interessado em negócios do que em família. Cresci prometendo nunca ser como ele. Mas quando me vi diante da possibilidade da paternidade, tudo o que consegui pensar foi que eu me tornaria exatamente o que sempre odiei nele. Então fugi. Aceitei aquela oportunidade em Londres porque parecia mais fácil começar do zero do que enfrentar meus próprios medos. Achei que estava protegendo você e a criança de um pai inadequado. Percebi tarde demais que estava apenas sendo covarde. Nesses 6 anos, tentei me convencer de que havia feito a escolha certa. Construí um império empresarial, acumulei riqueza e reconhecimento, mas nunca consegui preencher o vazio que deixei. Quando saí da sua vida, todas as noites por 6 anos me perguntei como seria nossa criança, se teria seus olhos ou os meus, se seria quieta como você ou agitada como eu era na infância. Descobrir que são 2, Marina. Descobrir que por todo esse tempo existiram 2 pequenas pessoas que carregam metade de mim e que eu nunca conheci. Isso me destruiu de uma forma que eu nem sabia ser possível. Olhei para Pedro e Paulo ontem à noite e vi não apenas meus olhos, mas minha teimosia no jeito como Pedro insistiu em não soltar o ursinho mesmo dormindo. Vi sua sensibilidade no modo como Paulo protegeu o irmão durante o sono. Vi neles tudo o que poderia ter sido se eu não tivesse sido um idiota. Sei que não posso voltar no tempo. Sei que não posso apagar 6 anos de ausência com algumas palavras bonitas em uma carta. Mas preciso que você saiba que a descoberta da existência deles mudou algo fundamental em mim. Pela primeira vez na vida, entendo completamente o que significa amar. Alguém mais do que a própria vida. Você disse que eu não sei o que é ser pai, e está certa. Mas quero aprender, não de forma esporádica ou conveniente, mas de verdade. Quero estar presente para todas as pequenas coisas que fazem a paternidade especial. Quero ensinar Pedro a andar de bicicleta e ouvir Paulo ler suas primeiras palavras. Quero ser o homem que os protege dos pesadelos e os encoraja a perseguir seus sonhos. Mas principalmente, Marina, quero merecer o perdão que você talvez nunca possa me dar. Sei que criei uma confusão com a imprensa hoje. Sei que nossa vida privada virou circo por causa da minha reação impulsiva.
Mas quando vi aqueles repórteres assustando nossos filhos, algo primitivo e protetor despertou em mim. Pela primeira vez, agi como pai antes de pensar como empresário. Vou resolver a situação com a mídia. Vou dar uma entrevista oficial, assumir total responsabilidade pelo passado e deixar claro que qualquer assédio a você e às crianças será tratado juridicamente. Vou proteger vocês da melhor forma que puder. Mas depois disso, Marina, imploro que me dê uma chance. Não uma chance de voltar a ser seu namorado ou marido. Sei que esse direito eu perdi há muito tempo. Uma chance de ser pai. Uma chance de conhecer Pedro e Paulo. Uma chance de mostrar que mudei, que cresci, que finalmente entendi o que realmente importa na vida. Se você disser não, vou respeitar sua decisão e desaparecer das suas vidas. Mas se houver uma pequena possibilidade, uma fresta de esperança de que eu possa fazer parte da vida deles, estarei esperando na praia no final da trilha. Não importa a sua decisão, Marina. Quero que saiba que estes foram os dias mais importantes da minha vida. Conhecer meus filhos, mesmo por tão pouco tempo, me deu um propósito que eu nem sabia que estava procurando. Com amor e arrependimento eternos, Rafael Penacipiesse. Incluí 2 cartas menores junto com esta. São para Pedro e Paulo, caso você decida que eles podem lê-las um dia. Escrevi o que gostaria de ter dito a eles desde o primeiro dia. Marina terminou de ler com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. A honestidade brutal da carta havia atravessado todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Ao lado dela, Pedro e Paulo permaneciam quietos, percebendo a intensidade emocional do momento, mesmo sem entender completamente. Mamãe, você está chorando de novo, observou Paulo, tocando suavemente sua face. São lágrimas diferentes. Meu amor, Marina disse, enxugando os olhos. Diferentes como? Perguntou Pedro. Às vezes choramos porque estamos tristes, às vezes porque estamos felizes e às vezes porque estamos confusos. E você está confusa agora? Muito confusa, Marina admitiu. Ela notou que havia de fato 2 envelopes menores junto com a carta principal. Hesitou por um momento antes de entregá-los aos meninos. Estas são para vocês, ela disse. São cartas do papai de vocês. Os olhos dos meninos se iluminaram com uma mistura de excitação e nervosismo. Pedro pegou um envelope e Paulo o outro, mas ambos olharam para Marina antes de abrir. Posso ler? Perguntou Pedro. Marina assentiu, embora seu coração estivesse acelerado com a possibilidade de Rafael ter escrito algo inadequado para crianças de 6 anos. Pedro rasgou o envelope com a impaciência típica de sua idade e desdobrou uma folha de papel. Sua leitura ainda era lenta. Então ele murmurou as palavras em voz baixa. Para Pedro, meu filho corajoso. Paulo, mais cauteloso, abriu seu envelope com cuidado e começou a ler silenciosamente, seus lábios se movendo ligeiramente com cada palavra. Marina observou os filhos lerem suas primeiras palavras do pai, sentindo uma mistura complexa de emoções. Parte dela estava furiosa por Rafael assumir que tinha o direito de se dirigir diretamente às crianças. Outra parte estava curiosa sobre o que ele havia escrito. E uma pequena parte, que ela tentava ignorar, estava tocada pela tentativa dele de se conectar com os filhos. Mamãe, disse Pedro, levantando os olhos da carta. Ele diz que sente muito por não ter estado aqui quando nascemos. E que quer me ensinar a jogar xadrez, acrescentou Paulo, parecendo impressionado. Como ele sabia que eu quero aprender xadrez? Marina ficou surpresa. Ela havia mencionado o interesse de Paulo pelo jogo apenas uma vez, para uma amiga, meses atrás. Como Rafael poderia saber? O que mais ele escreveu? Ela perguntou, tentando soar casual. Ele diz que tem muito o que aprender sobre ser papai. Pedro leu lentamente. E que quer conhecer nossos brinquedos favoritos e nossos sonhos. E que nunca mais vai embora se a gente quiser que ele fique. Paulo adicionou, sua voz carregada de uma esperança que partiu o coração de Marina. Os meninos terminaram de ler e ficaram em silêncio por alguns minutos, processando as palavras. Marina podia ver suas mentes trabalhando, tentando encaixar essas promessas escritas com a realidade de ter um pai desconhecido.
Mamãe, disse Pedro finalmente, posso conhecer ele melhor? A pergunta que Marina mais temia havia chegado novamente, mas desta vez com um peso diferente. Não era mais apenas curiosidade infantil, era um pedido genuíno baseado nas palavras do próprio Rafael. Eu também quero, disse Paulo quietly. Ele parece legal. Marina olhou para os dois filhos, viu a esperança em seus olhos verdes e sentiu o peso de uma decisão que afetaria não apenas suas vidas, mas o futuro da família que eles poderiam ou não se tornar. Vocês têm certeza? Ela perguntou. Lembrem-se do que a mamãe disse sobre a vida dele ser complicada. Mas mamãe, disse Pedro com sua lógica implacável, nossa vida também ficou complicada. E ele disse que vai proteger a gente. E ele escreveu cartas para nós, acrescentou Paulo. Isso significa que ele realmente quer nos conhecer, não é? Marina fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de 6 anos de decisões difíceis culminando neste momento. Quando os abriu novamente, viu 2 meninos olhando para ela com uma maturidade que ia além de seus 6 anos. Tá bom, ela disse finalmente, surpreendendo-se com sua própria decisão. Vamos conhecê-lo melhor, mas devagar, um passo de cada vez. E se em qualquer momento vocês não se sentirem confortáveis, a gente para, tá bem? Os sorrisos que iluminaram os rostos de Pedro e Paulo foram como raios de sol atravessando nuvens escuras. Pela primeira vez desde o reencontro com Rafael, Marina viu alegria pura em seus filhos. Então vamos para a praia? Perguntou Pedro, já se levantando da cama. Marina olhou pela janela e viu que o sol começava a se inclinar para o oeste, tingindo o céu de tons dourados. Era um final de tarde perfeito para uma caminhada e talvez para novos começos. Vamos, ela disse, surpreendendo-se novamente com sua própria coragem. Mas lembrem-se, vamos devagar. Enquanto os meninos corriam para pegar os tênis e Marina recolhia as cartas, ela sabia que estava prestes a embarcar em um território desconhecido. Não sabia se Rafael havia realmente mudado, se suas promessas eram sinceras ou se esta seria apenas mais uma desilusão. Mas olhando para a felicidade de Pedro e Paulo, Marina decidiu que alguns riscos valiam a pena correr. Principalmente quando se tratava de dar aos filhos a chance de conhecer o pai. A trilha que levava à praia privada do resort serpenteava por uma mata preservada, onde o som dos pássaros se misturava ao murmúrio distante das ondas. Marina caminhava lentamente, Pedro correndo à frente explorando cada pedra, e Paulo ao seu lado, fazendo perguntas sobre as plantas que encontravam pelo caminho. Mamãe, por que você está nervosa? Perguntou Paulo, demonstrando mais uma vez sua capacidade de ler as emoções dela. Marina respirou fundo, tentando relaxar os ombros tensos. Porque é difícil para a mamãe, meu amor. Faz muito tempo que eu não converso com o papai de vocês. Mas vocês eram namorados antes, né? Perguntou Pedro, que havia voltado para caminhar junto deles. Então vocês se conhecem. Conhecíamos, Marina corrigiu suavemente. As pessoas mudam com o tempo. Talvez ele seja diferente agora. Diferente. Como? Paulo quis saber. Não sei ainda, é isso que vamos descobrir. Quando finalmente emergiram da trilha e avistaram a pequena praia, Marina sentiu o coração acelerar. Rafael estava lá, sentado em uma pedra próxima à água, olhando para o horizonte. Ele havia trocado o terno formal por uma roupa mais casual, calça de linho bege e uma camisa azul clara com as mangas arregaçadas. Os pés descalços e os cabelos ligeiramente bagunçados pelo vento do mar o faziam parecer mais jovem, mais parecido com o homem por quem ela havia se apaixonado anos atrás. Ao ouvir seus passos na areia, Rafael se virou. Seus olhos imediatamente encontraram os de Marina, mas rapidamente se desviaram para Pedro e Paulo, que haviam parado próximos à mãe, subitamente tímidos. Oi, disse Rafael, levantando-se lentamente, como se movimentos bruscos pudessem assustá-los. Oi, Marina respondeu, sua voz soando mais firme do que esperava. Pedro, que nunca conseguia ficar quieto por muito tempo, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Você é realmente nosso papai? A pergunta direta fez Rafael sorrir, um sorriso genuíno e um pouco nervoso. Sou sim, e vocês são Pedro e Paulo, certo?
Eu sou Pedro, disse o menino, dando um passo à frente. E este é Paulo. Ele é mais quieto que eu. Prazer em conhecer vocês, Rafael disse, ajoelhando-se na areia para ficar na altura dos meninos. Eu sou Rafael, mas vocês podem me chamar do jeito que quiserem. Paulo, que havia permanecido atrás de Marina, se aproximou lentamente. Posso fazer uma pergunta? Claro, podem fazer quantas perguntas quiserem. Por que você foi embora? A pergunta atingiu Rafael como um soco, mas ele não desviou o olhar. Marina segurou a respiração, curiosa para ver como ele lidaria com a honestidade brutal das crianças. Porque eu fiquei com medo, Rafael respondeu, surpreendendo Marina com a simplicidade da resposta. Quando soube que vocês iam nascer, eu fiquei com muito medo de não saber ser um bom papai. Mas todo mundo aprende a ser papai quando o bebê nasce, disse Pedro como se fosse óbvio. O papai do meu amigo Lucas disse que ninguém nasce sabendo. Rafael riu baixinho. Seu amigo, Lucas tem um papai muito inteligente. Ele está certo. Mas eu não era maduro o suficiente para entender isso na época. E agora você entende? Perguntou Paulo. Agora eu entendo que a única coisa que importa é amor, e eu amo vocês dois desde o momento em que soube que existiam. Marina sentiu os olhos marejarem. A simplicidade com que Rafael conversava com os meninos, sem condescendência, mas adequando-se ao nível deles, mostrava um lado dele que ela nunca havia visto antes. Você sabe jogar futebol? Perguntou Pedro, mudando de assunto com a velocidade típica das crianças. Sei um pouco. Vocês gostam de futebol? Eu gosto, exclamou Pedro. Paulo prefere ler, mas às vezes joga comigo. E xadrez? Rafael perguntou, olhando para Paulo. Você quer mesmo aprender? Os olhos de Paulo se iluminaram. Você sabe jogar xadrez? Sei. Meu avô me ensinou quando eu tinha a idade de vocês. Posso ensinar você também, se quiser. Agora? Paulo perguntou, animado. Rafael olhou para Marina buscando aprovação. Ela assentiu levemente. Não trouxe um tabuleiro, Rafael. Admitiu. Mas posso desenhar na areia e explicar como as peças se movem. E foi assim que Marina se viu sentada na areia, observando Rafael desenhar um tabuleiro de xadrez improvisado, enquanto explicava pacientemente as regras para Paulo, que absorvia cada palavra com fascinação. Pedro, inicialmente desinteressado, logo se juntou ao grupo, fazendo perguntas sobre por que o rei era a peça mais importante se a rainha era a mais poderosa. É uma boa pergunta, Rafael disse, rindo. Acho que mostra que às vezes protegemos as pessoas que amamos não porque elas são fracas, mas porque elas são preciosas para nós. A resposta fez Marina olhar para ele com surpresa. O Rafael que ela conhecera anos atrás não era dado a reflexões filosóficas, especialmente não com crianças. Posso fazer outra pergunta? Disse Pedro, que havia se cansado do xadrez e agora coletava conchas na areia. Pode, Rafael respondeu. Você tem uma casa grande? Tenho, Rafael admitiu. Bem grande, mas é muito vazia e silenciosa. Por que vazia? Perguntou Paulo. Porque eu moro sozinho. Não tenho família morando comigo. Pedro parou de coletar conchas e olhou para ele com curiosidade. Você não tem uma esposa? Não tenho. Por quê? Rafael olhou brevemente para Marina antes de responder. Porque nunca encontrei alguém tão especial quanto a mamãe de vocês. A resposta fez Marina corar, e ela rapidamente desviou o olhar para o mar. Você ainda gosta da nossa mamãe? Perguntou Paulo com a franqueza devastadora das crianças. Paulo! Marina exclamou mortificada. Tudo bem, Rafael disse suavemente. Ele olhou diretamente para Marina enquanto respondia. Sempre gostei da mamãe de vocês. Mesmo quando estava longe, nunca parei de gostar dela. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina sentiu o rosto queimar e se levantou abruptamente. Acho que já está ficando tarde, ela disse, tentando soar casual. Meninos, vamos voltar para o hotel. Mas, mamãe, a gente acabou de chegar, Pedro protestou. E eu ainda não terminei de aprender xadrez, Paulo acrescentou. Rafael se levantou também, limpando a areia das mãos. Sua mãe tem razão, vocês devem estar com fome. Estamos, admitiu Pedro,
Mas pode vir jantar com a gente? A pergunta pegou tanto Marina quanto Rafael de surpresa. Os meninos olhavam expectantes para a mãe, claramente esperando que ela concordasse. Eu não sei se é uma boa ideia, Marina começou. Por favor, mamãe, implorou Paulo. Ele pode contar mais sobre xadrez. E sobre a casa dele, Pedro adicionou. Quero saber se tem piscina. Marina olhou para Rafael, que permanecia quieto, claramente deixando a decisão para ela. Havia algo em sua expressão, uma esperança contida, uma vulnerabilidade que ela raramente havia visto nele antes. Tá bom, ela cedeu finalmente. Mas jantar no quarto. Não quero mais encontros com jornalistas. O sorriso que iluminou o rosto de Rafael foi como o sol nascendo. Obrigado, Marina. Eu prometo que vai ser tranquilo. Enquanto caminhavam de volta pela trilha, Pedro e Paulo flanqueavam Rafael, bombardeando-o com perguntas sobre sua vida, seus interesses, suas viagens. Marina caminhava alguns metros atrás, observando a interação entre o pai e os filhos. O que mais a surpreendia não eram as respostas de Rafael, mas sua paciência. O homem que ela conhecera era ambicioso, sempre com pressa, frequentemente distraído por ligações de trabalho. Este Rafael respondia a cada pergunta com atenção total, ria das piadas infantis e parecia genuinamente interessado em cada detalhe da vida dos meninos. Papai, disse Pedro subitamente, experimentando a palavra pela primeira vez. Rafael parou no meio da trilha, visivelmente emocionado. Sim. Você pode nos visitar amanhã também? Rafael olhou para Marina buscando orientação. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Se a mamãe de vocês permitir, eu adoraria, ele respondeu. E depois de amanhã? Perguntou Paulo. Paulo? Marina interveio suavemente. Vamos com calma, tá bem? Mas quando ela viu a expressão no rosto de Rafael, uma mistura de gratidão, amor e algo que parecia muito com completude, Marina soube que suas defesas cuidadosamente construídas estavam começando a ruir. Talvez apenas